Atenção ouvinte e web ouvinte. A partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. Atenção ouvinte e web ouvinte, toda sexta-feira às 11h30 na TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta, com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta, toda sexta-feira às 11h30. Participação pelo WhatsApp 99802-4222. Participação 99802-4222. 11 horas e 38 minutos em Ceará-Mirim. Hoje é sexta-feira, dia 4, né? 4 de agosto de 2023. Estamos iniciando, nesta manhã de sexta-feira, mais um Política em Pauta. Política em Pauta, programa que a gente traz aqui um convidado, né, para bater um papo sobre assuntos diversos, principalmente política. E hoje está para chegar aqui no estúdio o prefeito Júlio César, convidado do programa, para a gente conversar com ele sobre, inclusive, né, o reflexo do que foi a Semana do Município, do município de 165 anos, não apenas da festa, pela festa, mas daquela importante coletiva de imprensa que redundou na vinda de vários empresários e deixou o Ceará-Mirim, rapaz, animado, feliz, para cima. E agora é saber quais desdobramentos serão efetivados para a gente ver, digamos, a teoria mudando para a prática. A gente está aqui hoje no estúdio recebendo a visita da nossa amiga comunicadora Leila. Obrigado, Leila, por estar aqui. E hoje, Nelson Câmara vai trazer o seu bom dia, e enquanto o prefeito Júlio não chega, programa que você pode participar. Aliás, você pode e deve construir o programa, fazendo a sua pergunta, colocando a situação do seu bairro, da sua comunidade, enfim, perguntando, interagindo com a gente aqui, que estamos na bancada. Bom dia, Nelson, mais uma vez, mais uma sexta-feira, hoje 4 de agosto. Bom dia. Bom dia, Irã, bom dia aos ouvintes do programa Política em Pauta, sistema de comunicação litoral. E vamos começar. Sextou, fazer como outro. Sextou, muita novidade durante a semana aconteceu, muitos fatos. E nós vamos estar aqui hoje contando aí com a presença, né, confirmada do prefeito Júlio César. Então, estamos no aguardo do prefeito Irã. E vamos aí para os assuntos da semana, né? Primeiro também um bom dia ao companheiro Juninho, que está por ali. É o menino que traz essas imagens e essa sonoridade completa para você que está em casa, nos ouvindo e vendo através do sistema de comunicação litoral. A Leila Cristina, que está por aqui, né, Leila? Um abraço para você, um bom dia também. Sinta-se em casa, viu? Tá bom? Então, vamos que vamos, Irã. Vamos lá. Olha, Nelson, eu queria trazer aqui o primeiro assunto, rapaz, que esse foi recente, foi ontem, né? Embora que ontem tenha sido a consequência, né, de dias atrás, quando o advogado Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, ele foi escolhido, indicado dentro do que preconiza a Constituição, mas é muito burburinho, é muita coisa a nível de Brasília. Ontem eu cheguei a assistir boa parte, não é, da posse de Cristiano Zanin, uma posse assim, muito discreta, e eu aprendi mais alguma coisa, porque a gente vai vendo, eu vou assistindo, viu, a evolução, as curiosidades, os detalhes da solenidade.
Por exemplo, ontem sequer, viu, isso serve para as prefeituras, as câmaras, os governos de Estado. Eu não sei se isso é em decorrência do tipo de posse. Mas você quer ver uma coisa que eu observei? Porque eu observo mais a coisa tecnicamente, jornalisticamente, falando do cerimonial. Ontem, por exemplo, não teve nem mestre de cerimônia. Convido fulano e tal dos Anzóis para tomar parte. Convido dona Cicrana. Não teve isso, não. Lugares reservados às autoridades que sabiam que iam compor a mesa principal, além dos ministros, os presidentes da Câmara do Senado, procurador-geral da República, presidente da República, nem o vice-presidente da República estava lá na mesa principal. Olha que coisa interessante. E aí já foi chegando com as pessoas do cerimonial, sem falar nada, você senta livre e tal, tal. Então não houve isso. E outra, quem comandou do começo ao fim foi a presidente Rosa Weber. Falou e tal, e disse, explicou que era uma solenidade que não, no seu rito não tem discurso e tal, mas ela ainda fez uma digressão saudando, não é, a chegada do novo ministro. Mas isso é um fato. O que eu queria, Nelson, a sua opinião. E eis o que Brasília, ontem o jantar, 500 pau até eu, para mim o jantar ia ser de R$1.000, porque 500 até eu tinha pegado o avião para ir, rapaz, R$500 do jantar, dava para a gente ter ido, né? Mas o fato é o seguinte, e aí, como é que você viu, como é que você analisa, Nelson, essa questão do doutor Cristiano Zanin chegar ao Supremo Tribunal, não é, indicado do presidente Lula. Qual é a sua impressão? O cara foi advogado do presidente e tal, mas é a prerrogativa, enfim. Qual é a tua opinião, qual é a tua visão sobre isso? Veja bem, né? Chegou no momento que eu acredito certo para ele, né? Chegou de vitória, o Zanin. Tanto que, em tudo quanto foi canto, inclusive na sabatina dele, a gente viu isso. Né? E ontem a gente também observou isso na posse dele, quando ele foi para tomar assento, a cadeira de ministro. E era mais gente, muita gente queria, viu? E foi 500 conto mesmo o jantar, vamos, foi 500. Vou ver se inventa um desses, pelo menos de 50, ver se recebo um Pix. Nosso cotação aqui é mais cara. A cotação Agora, Irã, também a gente já tem mais um aí, né? Que é Rosa Weber. Também vai fazer 75 anos. Agora, em setembro, vai precisar também deixar o Supremo. E aí já está aquela onda. Quem entra? É uma mulher, é um negro, é uma mulher negra, não, é um homem branco, vai ser só... Já está essa confusão imensa. Então, acho que Zanin, ele vai... Eu acredito que ele vai ser um bom ministro. Eu acho que sim, né? Não sei. Mas... Muito bem. Bom, a gente já está aqui com o prefeito Júlio. Eu queria aproveitar ele agora, não na condição de prefeito, mas de advogado, como profissional também, para escutar a opinião do advogado Júlio César, porque, Júlio, a gente tem ouvido, né, várias correntes e tal, mas o cara, quando bota ali a toga, não é, e ainda mais investido do mais alto cargo da Corte Suprema do país, evidentemente que a Constituição manda que o presidente de plantão indique o indicado. E Zanin vai passar mais de 30 anos, são 30 décadas lá no Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua visão, Júlio? Como é que você viu essa indicação? Qual é a expectativa? Bom dia, prazer mais uma vez recebê-lo aqui na TV Web Litoral. Bom dia, Irã. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os internautas que estão aí nos assistindo. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Olha, Irã, eu como advogado, eu defendo a indicação de Cristiano Zanin, porque ele é um advogado militante, foi durante muitos anos, agora vai passar a ser ministro do STF, e tem a devida noção do trabalho, da importância do trabalho desenvolvido pelos advogados, das dificuldades que os advogados enfrentam, e, acima de tudo, vai estar lá representando aquilo que ele foi, né? Vai ser ministro do STF, mas foi um ministro que chegou ao STF, diferente de outros que tem lá que vem da magistratura, ele vem da advocacia,
e vai ter uma visão mais voltada para essa questão aí das prerrogativas do advogado, da demora de muitos processos, certo? O Poder Judiciário evoluiu bastante, avançou muito, mas ainda precisa dar uma estruturada. São poucos juízes, por exemplo, para muitos processos. É sobrenatural o trabalho do juiz. Às vezes, um juiz tem 3, 4, 5 mil processos para julgar. Isso faz com que os processos atrasem um pouco, mas acho importante, acho que ele é um cara preparado, como falei, um cara que vem da advocacia, que conhece a base, né, e que com certeza vai fazer um grande trabalho no Supremo. Muito bem. Nelson, fica à vontade, comece aí o bate-bola com o prefeito Júlio, tá certo, para a gente ir entrando aqui e acompanhando aqui a participação dos web ouvintes. Manda ver, Nelson. Ok, Irã. Primeiro, Júlio, você sabe que você não está numa entrevista, você está no bate-papo, tá certo? Senhor, Nelson. Aqui você está no bate-papo, aqui a gente vai bater um papo e a gente quer conhecer um pouquinho mais de Júlio. O Júlio, fazer como outro, esse menino que veio, né? Já tá velho, rapaz. Mas cabelo branco. Eu tô falando desse menino que eu vou falar do passado, né? Dessa trajetória dele até chegar aqui ao cargo de prefeito, Júlio. Ô Nelson, você falando em bate-papo, eu vim agora de um bate-papo com os prefeitos. E a reclamação com o governo federal ela é geral, é generalizada. Pra você ter uma ideia, tem municípios que já vão atrasar salário esse mês e vão atrasar fornecedores também, né? A crise é gigante. O governo federal até agora não pagou as emendas parlamentares, que é costumeiramente são pagas até o mês de julho, não pagou. Essa crise reflete no governo do estado também. Por você ter uma ideia, o governo estadual, desde janeiro, que não repassa o recurso da farmácia básica aqui para o município de Ceará-Mirim, fora o ICMS, que foi repassado para o governo federal, 12,5 milhões pertence aos municípios, não foi pago. Então está uma reclamação generalizada. São 167 prefeitos no grupo, mais de 130, 140 prefeitos já estão relatando dificuldades, porque na hora que não paga as emendas parlamentares faz com que a administração dos municípios fique comprometida, porque o custeio, que usa-se boa parte dessas emendas para pagamento de custeio, não está sendo repassado aos municípios, e os deputados desesperados, fazendo peregrinação lá em Brasília, com o pires na mão, lutando para ver se consegue a liberação das emendas, e as emendas sem ser liberadas, até as emendas impositivas, que são direito dos deputados, não vêm sendo liberadas, né? O país fechou com 42 bilhões de déficit nesse primeiro semestre. Então, a gente fica aqui na torcida que as coisas melhorem, que o governo federal consiga entrar no prumo e comece a entender que quem está na base são os municípios, e que na hora que esses recursos não são liberados para os municípios sofrem. Os municípios sofrendo, consequentemente, a população sofre bastante, certo? Porque os serviços, principalmente os serviços essenciais, não são oferecidos da maneira adequada. Olha, imagine vocês, tem município que sobrevive exclusivamente das emendas constitucionais. E como não receberam, eles não têm condição de pagar o custeio. Aí tem que tirar de recurso próprio para pagar o custeio da saúde, em outras áreas, e aí vira toda uma bola de neve, né? É desesperador o que a gente tem ouvido dos prefeitos, certo? Houve uma manifestação lá na governadoria de mais de 100 prefeitos, porque o estado também está numa situação muito difícil, e aqui eu não estou atrelando culpa a A, B ou C, não. Estou falando tanto do governo federal como do governo estadual, que estão passando por dificuldades, e são dificuldades que faz com que todos nós que estamos na base sofremos. Para você ter uma ideia, o município de Ceará-Mirim sofreu uma frustração de receita de 14 milhões de reais nos 6 primeiros meses. Uma receita considerável, um valor significante, e boa parte da frustração dessas receitas foi em decorrência do não repasse das emendas parlamentares. Até agora, só conseguimos receber o recurso de emenda parlamentar da senadora Zenaide, no valor de R$1 milhão, e mais nada, zero, certo? E aí fica difícil, porque a gente conta com esse recurso para poder oferecer o serviço aí à população. Ô Júlio, nessa sua descrição aí, dessa situação, aliás, eu já vi hoje
algo que de uma falta de uma suspensão de dinheiro, de recursos do governo federal para transporte escolar, para não sei o quê. Então, educação, saúde. O corte isso hoje, né? Corte em educação e saúde foi gigante. Foi gigante. Né? Cortou boa parte do recurso. O governo fechou o semestre com 42 bilhões em déficit. Agora, Júlio, e a saúde e a educação foram as pastas mais penalizadas. Né? Eu disse isso para te colocar o seguinte: não é um contrassenso no que a gente está vendo, por exemplo, de tanta otimização de providências do ponto de vista de, a não ser que isso seja para médio e longo prazo, né? Mas eu estava destacando e vendo essa harmonia que está havendo entre os poderes, né? Sem guerra, sem atrito. Por exemplo, ontem chegou no Senado a reforma tributária e tal. Isso tudo são medidas para o futuro, inclusive a queda, não é, da taxa Selic, animando o mercado, animando todo mundo, as agências de avaliação de risco também melhorando a nota do Brasil. Como é que você explica isso? Olha, a harmonia dos poderes deve existir sempre. Agora, o fato concreto é que os municípios estão sendo penalizados sem receber os aportes que são realizados pelos deputados, as emendas parlamentares que não estão chegando dos municípios. Termina aqui a entrevista, eu vou abrir para vocês terem acesso aqui, um grupo com 167 prefeitos, a reclamação é geral. Mas tem uma justificativa para isso? Eles estão dando? Não sei. Todo dia vai sair essa semana, vai sair a próxima, vai sair a outra, vai sair a dificuldade que o governo tem. Esse clima que está se pintando de um país que entrou no eixo do desenvolvimento, isso na prática não vem acontecendo. Né? O país fechou com 52 bilhões de déficit nos 6 primeiros meses da arrecadação. Então, são situações que podem estar sendo plantadas sementes para o futuro. Mas não existe relação da harmonia entre os poderes com recursos, com repasses que são devidos aos municípios, que são previstos em lei, né, que tem que ser pago. A situação do Estado ela é gravíssima. O Estado do Rio Grande do Norte corre sério risco de entrar numa recessão profunda. O secretário de Planejamento ele foi enfático. Ele disse: se tiver mais um reajuste de 1 centavo, vai atrasar salário, não consegue pagar o 13º. Para você ter uma ideia, o governo federal repassou para o Estado do Rio Grande do Norte algo em torno de 50 milhões de reais, fruto da perda que o Estado do Rio Grande do Norte teve do ICMS no ano passado. E desses 50 milhões, 25% pertence aos municípios. E o Estado não teve condição de repassar esses 25% ao município. Isso levou mais de 100 prefeitos à frente da governadoria para cobrar. E aqui, que fique claro, eu conheço a governadora, sei da vontade que ela tem, sei que não, se dependesse dela, não estaria passando por essa situação. Mas tem uma série de fatores que implica, que não é só do atual governo federal, que vem de outro governo também, está entendendo? Mas que está fazendo com que a situação seja complicada, se torne cada vez mais complicada. Para você ter uma ideia, tem alguma coisa mais justa do que o piso dos professores, o piso da enfermagem? É justíssimo, mas não adianta vocês chegar lá em cima, aprovar uma lei, estabelecendo um piso e não mandar o dinheiro para o município pagar. Porque a gente vai tirar o dinheiro de onde? Entendeu? Então são situações que realmente nos deixam preocupados. Todos os prefeitos estão bastante preocupados. Vai haver uma grande marcha a Brasília no dia de 15 e 16 de agosto. Já está aí estabelecido, mais de 4 mil prefeitos no Brasil estão indo a Brasília, porque nós queremos e exigimos o repasse dos nossos recursos. Não tem sentido você cobrir um santo para descobrir o outro. Você fazer investimentos em determinada área, tirando dinheiro dos municípios, porque nós é que estamos aqui na base. Se não vem o dinheiro para o município, como é que vai funcionar o hospital, como é que vai funcionar os postos de saúde, como é que vai funcionar uma série de situações que os municípios estão aí numa encruzilhada, porque boa parte do custeio da saúde, por exemplo, são pagos com emendas parlamentares. E as emendas não estão sendo pagas. Como falei, a reclamação ela é generalizada, nunca se teve uma situação como essa. Nós já estamos em agosto e as emendas parlamentares não foram pagas ainda. Repito, só a senadora Zenaide conseguiu liberar a emenda aqui para o nosso município. E isso faz com que crie uma série de dificuldades dos projetos que tinham em andamento, das obras que estavam para ser executadas. Enfim, a previsão de receita nossa
do município de Ceará-Mirim para o ano de 2023 era de 251 milhões de reais. Nos 6 primeiros meses, nós só arrecadamos 109 milhões de reais, uma frustração de receita de mais de 14 milhões nesses 6 primeiros meses. E muita coisa se dá porque os repasses que pertencem aos municípios não estão chegando, não estão sendo entregues. Falei agora como exemplo o ICMS. A gente sabe que o Estado está em muita dificuldade, mas os 25% por força de lei pertencem aos municípios. Não tem sentido o Estado receber a parcela de uma vez só e repassar ao município parcelado em 8 vezes. Aqui no Hospital Pecílio Alves, por exemplo, a obstetrícia, que é um serviço que a gente oferece a 25 municípios da região, certo? O Estado ele tem que repassar ao município 100 e poucos mil todo mês. Atrasou 6 meses esse ano. Foi necessário a doutor Orlando, da 15ª Vara Federal, determinar o bloqueio direto na conta do Estado para poder repassar. E Ceará-Mirim pagando a conta, porque nós não paramos um dia de fazer o atendimento. E se a gente parar de atender, meu amigo, o que é que acontece? Acontece que a população se revolta, que a população ela não entende que as coisas são divididas, que tem coisas que são responsabilidade do Estado, do governo federal e do município. Ele cobra tudo do prefeito. A exemplo das RNs aí, que estão com dificuldade, graças a Deus retomou. E volto a dizer aqui, quero fazer uma defesa da pessoa da governadora. Eu sei que não depende dela. Ela está numa situação muito difícil, que ela vem de uma origem do trabalhador, e ela está tendo, inclusive, que entrar com ação para parar as greves, porque o Estado não tem mais como conceder reajuste. Está entendendo? Isso eu vivenciei na época do governo de Robson também. Vai reajustando, chega um momento que não paga. Ou corta ou não paga. E aí cria uma dificuldade ainda maior quando você vê os próprios recursos que pertencem aos municípios, são fruto dessas emendas, não serem pagas. E aí eu lhe digo, mais de 10 milhões de emenda que tem para Ceará-Mirim colocada por Robson, 1 milhão por Girão, emenda colocada por Natália Bonavides, emendas, a única pessoa dos políticos do Estado que conseguiu que a emenda chegasse até os cofres da Prefeitura até agora foi a senadora Zenaide Maia. As demais emendas, nenhuma foram pagas, e aí se justifica os 14 milhões de frustração de Ceará-Mirim. Nós temos mais de 20 milhões de emendas para receber. Imagine você, um município que recebe de recursos federais, 1 milhão de reais para pagamento da folha da saúde, para pagamento do custeio e folha da saúde. Só a folha, 3 milhões de reais. Só de médico a gente paga 1 milhão de reais. Ceará-Mirim tem mais de 60 médicos. Nenhum médico vem para cá por menos de 10 mil, 10, 12, 13, 14, 15 mil, não. Certo? E vem ainda a Previdência, ainda vem ainda uma série de situações que a gente tem que pagar. E aí, meu amigo, fica virando uma bola de neve. Nosso município é um município estruturado porque nós fizemos o dever de casa. Mas também, como outros municípios, a gente tem um prazo de validade, 6 meses, no máximo, numa situação como essa, sem a gente receber o recurso que pertence ao nosso município. O que vai acontecer em outros municípios já agora, de prefeitos atrasar salário, atrasar fornecedores, a gente aguenta 6 meses porque fizemos o dever de casa. Temos um saldo de reserva. Mas se não vier o recurso, vai chegar um momento que não tem como a gente administrar a cidade da maneira que a gente vem administrando. Você disse, vai lá, Nelson. Bom, Irã, só para a gente ver aqui com o Júlio o seguinte, nesse caso, Júlio, o município é quem está pagando a conta. Se não der certo, se o dinheiro não vier, mas quem leva a culpa pela não execução é você. Olha, para você ter uma ideia, a farmácia básica ela é composta por medicamentos que são a obrigação do município comprar, do Estado comprar e do governo federal comprar. Desde janeiro que o Estado não manda o repasse do recurso que compete ao Estado. Automaticamente as pessoas, quando chegar lá na farmácia, aqueles remédios que são de responsabilidade do Estado não vai ter na farmácia. Mas as pessoas não entendem que aquela farmácia, mesmo funcionando no prédio da Prefeitura, ela tem Estado, município e governo federal. Ela começa a criticar quem? O prefeito. Cheguei na farmácia e não tinha remédio. Ainda que a gente só no mês de julho entregou mais de 3.500 pessoas receberam medicações lá na farmácia básica do município. E a gente fica, a sobrecarga começa a cair nas costas do município. Vou dar um exemplo, médicos especialistas. Agora mesmo tem uma pessoa aqui na live dizendo, prefeito, parabéns, o senhor botou um neuropediatra de volta aqui para atender a população. Isso não é responsabilidade da prefeitura, isso é responsabilidade do governo do Estado.
Especialidades é responsabilidade do governo do Estado. Cirurgias eletivas, de hérnia, de apendicite, de vesícula, de catarata, é responsabilidade do governo do Estado. Só que a gente tem uma fila aqui em Ceará-Mirim, por exemplo, 1.000 pessoas precisam de cirurgias eletivas. Aí o governo do Estado manda 20 todo mês. As pessoas, vou deixar as pessoas morrer? Estou tendo que fazer um sacrifício grande, arrochando num canto, arrochando no outro, para fazer cirurgia aqui. Está entendendo? Pagas pelo município de uma coisa que não é responsabilidade da prefeitura. A responsabilidade prevista na lei é do governo do Estado. E, prefeito, qual é a responsabilidade da prefeitura? A baixa complexidade, o atendimento dos postos de saúde, o atendimento na urgência e emergência de estabilização do hospital Pecílio. A atenção básica é a responsabilidade do município. Especialidades, cirurgias eletivas, isso tudo é responsabilidade do Estado. E nós estamos com um mutirão pronto aí para fazer 2.000 cirurgias eletivas. Estou só esperando, já começa agora no dia 14, mas não vou começar, eu queria começar já tipo com 300, vou começar com 100, porque não recebi as emendas parlamentares. Eu preciso do dinheiro das emendas para poder custear os medicamentos, os equipamentos que são necessários para a realização da cirurgia, que são caras. E uma emenda que pertence ao povo de Ceará-Mirim, que foi o deputado Robson, por exemplo, que colocou, foi a senadora Zenaide que colocou, que é um direito que está previsto na lei. Júlio, cada deputado tem direito a uma quantidade de emendas, cada senador tem direito a uma quantidade de emendas. Eles colocaram, mas as emendas até agora não chegaram. Marco Silvério está exatamente, eu acho que é até uma questão de metodologia. Ele diz assim: os deputados já receberam essas emendas? Se sim, por que não repassaram? Aí ele volta e diz assim: como é distribuído a emenda parlamentar? É proporcional a cada município? É uma pergunta. Não, quem repassa, Marcos, a emenda não são os deputados. Os deputados, ele indica a emenda, certo? Cada deputado, por força de lei, tem direito, salvo engano, 16 milhões, parece que dobrou para 32 milhões. Então, o deputado Robson vai e diz: eu indico 5 milhões para o município de Ceará-Mirim. Aí o governo federal pega, dentro das emendas que o deputado Robson tem que me enviar os 5 milhões. Então, o deputado Robson já fez a indicação da emenda, a deputada Natália já fez a indicação da emenda, todos os deputados já indicaram suas emendas, certo? O que falta é o repasse. Essa parte não são com os deputados, são com o governo federal que, diante das emendas, eles que foram indicadas pelos deputados, ele repassa o dinheiro para o município. É bom que se diga, o mandato de Robson é um mandato novo, mas tinha o mandato de Fábio. Então, quando eu digo Robson e Fábio, é uma coisa só, porque é uma continuidade do mandato deles dois que estão aqui ajudando o nosso município. A senadora Zenaide indicou 1 milhão e esse dinheiro caiu. Né? Você falou ainda há pouco e está falando ainda sobre essas emendas impositivas e falou ainda há pouco no secretário de Planejamento. Eu ouvi numa entrevista essa semana ele dizendo que tem a certeza de que, porque tudo isso depende também de arrecadação e de receita, não pode fazer frente à despesa sem ter a receita. Mas ele apostou na bancada da 96, lá com o BG, Júlio, que o Estado já sinaliza com um aumento em torno de 20% ou mais mensal, que é para fechar 2023 sem esses problemas. É o que ele disse que tem certeza. Muito bem. Emendas impositivas, você falou de deputados e tal. É a mesma coisa para a Câmara, por exemplo, de vereadores no Brasil? Nos municípios que tem isso? Em alguns municípios. Aqui em Ceará-Mirim houve um erro praticado pelos vereadores, inclusive conversei com eles, diferente do que é feito a nível de governo federal e a nível de governo estadual. Por exemplo, como é que funciona a nível do governo federal? A deputada Natália, ela indica uma emenda de R$500 mil de pavimentação. Então, ela coloca lá, uma emenda de R$500 mil de pavimentação. Uma emenda de R$500 mil para custeio da saúde. Então, uma emenda de R$500 mil para custeio da saúde. O que foi que os vereadores aqui fizeram? Eles botaram assim, uma emenda de 100 mil para tribo de índios. Então, eles fizeram a vinculação das emendas que eles começam a adentrar na competência do Poder Executivo. O parlamentar, ele pode fazer a indicação da emenda, por exemplo, para pavimentação, mas quem decide a rua que será pavimentada é o prefeito, que já é uma prerrogativa do Poder Executivo. Então, o erro que houve nas emendas parlamentares indicadas pelos vereadores aqui de Ceará-Mirim foi justamente esse, porque eles atribuíram a finalidade do fim. Ele só pode chegar até o meio, certo? Ele não pode chegar até o fim. Ele pode dizer uma emenda pediatra para...
certo? Então, ele bota emenda para a saúde, para custeio da saúde, para compra de equipamentos. Sim. E a prefeitura vai ver, dentro das necessidades que o município tem, quais equipamentos serão comprados. Não pode botar assim, eu vou fazer uma emenda para a compra de um aparelho de ressonância, por exemplo. Porque aí... Para pai, para não Isso. sei o quê. Mas a lógica é o planejamento. Se o planejamento é feito pelo Poder Executivo, Isso. se vier o outro lá para cá e atravessar no meio, não tem como. Se eu vou calçar uma rua aqui, e aí quando chegar a rua já tiver calçada, até fica. A deputada Natália, por exemplo, ela botou em emenda R$200 mil para a reforma de UBS em Saramirim. Ela disse, não, eu quero que reforma do Riachão. Eu disse, não, a deputada do Riachão está muito boa. Nós temos o UBS em pior estado. Deixa eu conduzir a parte aqui que me compete, que eu vou dizer qual é a que está em estado de necessidade maior, tá entendendo? E assim, ela entendeu que a competência dela só competia a indicar a emenda, não executar. Quem executa é a prefeitura, porque é nós que estamos aqui com nossa equipe que sabemos quais são a UBS que estava. Por exemplo, a UBS de Maçangana está muito pior do que a do Riachão. A Riachão é uma UBS nova. Então a gente já vai usar esse recurso para reformar outra UBS que está numa situação pior. Júlio, alguma coisa, Júlio, da campanha, no período da campanha, né, do discurso e tal, para hoje, você está há 16, 18 meses para terminar o governo. O que é que ficou para você, talvez, iniciar dentro de um projeto, dentro desse projeto de continuidade, você deixar para o seu sucessor? Por exemplo, a questão da hemodiálise em Ceará-Mirim, que parece que havia uma preocupação sua porque é muito caro a hemodiálise. A gente tem emendas suficientes para montar aqui em Ceará-Mirim um centro de diagnóstico de acordo com a especialidade do nosso hospital. É bom que as pessoas entendam que eu não posso comprar um aparelho de ressonância para o Hospital Percílio Alves, porque o nosso hospital é um hospital de baixa complexidade. O SUS, ele define o tipo do hospital, certo? Então a gente pode comprar, por exemplo, um aparelho de raio-x, podemos comprar um aparelho de colonoscopia, de endoscopia, que são coisas... exatamente. E a gente já fez a inscrição para que isso... a gente está buscando, está lá empenhado, e falta justamente o que eu falei, que o governo federal faça a liberação dessas emendas, certo? Sim. Por exemplo, o deputado Robson colocou para a gente 5 milhões de reais de emendas. A gente destinou 1 milhão de reais dessas emendas para a Academia da Terceira Idade e 4 milhões para a construção do novo ginásio de esporte de Ceará-Mirim. Para aquisição de novas academias? Novas academias e 4 milhões para o novo ginásio de esporte de Ceará-Mirim, com capacidade de 2.500 pessoas. Agora, ele indicou a emenda. Quem paga essa emenda, quem manda o dinheiro da emenda do deputado, é o governo federal. E aí, essa reclamação que a gente está fazendo, os prefeitos estão todos fazendo, no estado inteiro, que as emendas não estão sendo pagas. Pessoal lá das Portas Vermelhas, Irã, quando eu assumi a prefeitura, as Portas Vermelhas não tinham uma única rua calçada. Uma única rua calçada. Nós calçamos já 95% das Portas Vermelhas, faltava um pedacinho de uma rua, que a gente, inclusive, ia começar essa semana, estava previsto começar essa semana. Uma pessoa que não tem relação nenhuma lá com as Portas Vermelhas, que tem vinculação política aqui com a oposição, fez um vídeo, chamou o reportagem, eu mandei parar a obra. Não vou mais fazer. Vou fazer outras prioridades, só vou chegar nessa obra agora em outro momento oportuno, porque a gente não pode ser pautado por uma situação dessa. O município tem um planejamento, o município ele tem feito todo um levantamento de calçamento de ruas e a gente vem executando. Nós somos a gestão que mais calçou rua dentro da história de Ceará-Mirim. Pra você ter uma ideia, o ex-prefeito Marconi calçou 3 ruas. Nossa gestão, no mesmo espaço de tempo, já calçamos mais de 150, já asfaltamos mais de 20 ruas. Porque você tinha 648 ruas. No último levantamento que foi feito, quando você assumiu, 648 ruas precisavam de ser calçadas, né? E há um tempo atrás você já ia com 145. Pois é, agora imagine vocês. Tem ainda 300 e tantas ruas para calçar. A prefeitura não tem dinheiro para calçar todas ao mesmo tempo. Aí imagine se cada pessoa dessa resolver chamar uma reportagem, fazer vídeo esculhambando com A, com B ou com C, para obrigar a prefeitura a calçar. Isso foge do planejamento, foge das atribuições. E aí a gente vai mostrar que não, com todo o respeito que a gente tem à reportagem, a tudo, não vai pautar a nossa gestão. Nossa gestão é uma gestão que tem planejamento e vai ser executado o planejamento justamente levando em consideração tudo aquilo que a gente entende como
melhor para o nosso município. Olha só, as pessoas acham que a gente começa a calçar uma rua num bairro, certo? Aí lá vamos dizer, tem 10 ruas nesse bairro, não tinha nenhuma calçada. Vou dar um exemplo do Novo Horizonte. Nós já calçamos 3 lá, 4. Aí, de repente, eu não posso calçar as 10 do Novo Horizonte uma vez, que eu tenho que calçar lá na Coab, eu tenho que calçar lá no Planalto, eu tenho que calçar nos distritos, então eu calço 2 lá, vou calçar 2 no outro, vou calçar 2, para contemplar todos os bairros de todo mundo, certo? A partir do momento que a gente vai avançando com isso, com certeza, a gente vai melhorando e aumentando o número de ruas calçadas. Edgar Barbosa, calcei 3 o ano passado lá no Vale do Amanhecer, agora já calcei mais 4, só falta 3 para terminar o bairro inteiro. Portas Vermelhas, já tinha calçado 6 horas 7, só faltava um pedaço de uma para fazer o bairro todo. E assim a gente está fazendo. As pessoas acham que é fácil. Se fosse fácil, os outros prefeitos tinham feito. E eu não estou aqui para julgar nem culpar nenhum prefeito, não. Estou dizendo que se fosse fácil, eles tinham feito, certo? Se eles não fizeram, é porque não é fácil. Cada rua dessa, Nelson, custa 200 mil, 300 mil. Quando é asfalto, custa 800 mil, 1 milhão, certo? E as pessoas têm que entender que a prefeitura recebe por mês... A prefeitura recebe por mês algo em torno de FPM. Nesse mês, o bruto, a gente recebeu 3,5 milhões. O bruto. Para pagar folha, para repassar 610 mil todo mês à Câmara. Certo? Todo mês a gente repassa à Câmara de Vereadores 610 mil reais. E aí as pessoas precisam entender que a prefeitura ela tem que pagar a saúde, tem que pagar a educação, ela tem que pagar... os repassos constitucionais, a previdência, tem uma série de obrigações que o município tem, certo? E que só se faz isso com muito planejamento. Vocês vão demorar muito, eu volto a dizer, a ver pelo menos a metade do volume de obra que essa gestão conseguiu fazer aqui nesse pouco tempo que estamos. Inclusive você está fazendo uma coisa, eu não vi ainda você, tem prefeitos que fazem o seguinte: ele não diz a quantidade de ruas que calçou, ele diz a quantidade de metros, né? Porque o cara diz, rapaz, eu calcei já 5 km, 6 km, 10 km, entendeu? Tem gente que faz isso, não, você está dizendo rua. Nelson, quando a gente assumiu essa prefeitura, não tinha uma rua que desse para andar em Ceará-Mirim, era um queijo suíço. Não, era 640. Imagina você assumir uma cidade. Olha, eu vou lhe dar aqui, quando eu entrei na prefeitura, primeiro dia, qual foi a informação que eu recebi? Está aqui, prefeito, o senhor tem 30 milhões em dívidas, para honrar, 30 milhões, você tem uma cidade que das 53 escolas não presta nenhuma, todas estão destruídas, você tem uma cidade que não tem uma rua boa para trafegar, uma, todas as ruas estavam com problema, você tem uma cidade que o centro cirúrgico do hospital está fechado, você tem uma cidade que o estádio de futebol está abandonado há 20 anos, que o ginásio de esporte está abandonado há 3 anos, você tem uma cidade que... As pessoas de algumas comunidades tinham que se deslocar 10, 15 quilômetros para ser atendido em outros distritos, que o centro de múltiplo uso de Nova Descoberta era só as paredes, que a escola de Muriú era só as paredes, que a escola de Matas era destruída, que o Júlio Sena estava destruído, que o Augusto Meira estava destruído. Meu amigo, eu digo, nada eu vim fazer. Sem falar nas obras inacabadas. Eu disse, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer? Como é que eu vou... Peraí, vamos lá. Pedir a Deus proteção para me iluminar, para mostrar um caminho. Hoje... Das 56 escolas, recuperamos 46. Estou entregando mais 3 agora. Mário Pinheiro, Sérgio Varela em Coqueiros e a escola de Caiana. As 3 reformadas. Estou terminando Ponta do Mato, que estava abandonada desde 2015, Manibu, que estava abandonada, Riachão e Espírito Santo. Certo? Reformei o CEI, Rui Miranda, reformei o Augusto Meira, o Rotary, reformei o Antonieta, reformei o Júlio Sena, reformei o Madalena Antunes, que a gente entregou muito bonita a escola, tá? Reformei praticamente todas as escolas de Ceará-Mirim, meu amigo. Não tem milagre porque os outros não fizeram. Se eu recebesse pelo menos a metade das escolas em bom estado, eu já tinha terminado a outra metade e já estava sobrando dinheiro para investir em outras coisas. Eu estava olhando agora o transporte escolar, por exemplo. Todos os prefeitos juntos compraram para Ceará-Mirim 8 ônibus. Só a nossa gestão comprou mais de 40. Aí, prefeito, o que é que significa isso? O município gastou, com a Secretaria de Educação, de janeiro a junho, 650 mil de combustível, certo? E economizamos de transporte escolar quase 3 milhões. 3 milhões. Então, ou seja, só para vocês entenderem, nós vamos ter uma economia, no final dessas coisas todas, de 4, 5 milhões que a gente gastava contratando ônibus para rodar, e hoje a gente tem nossos próprios ônibus. Mas, Júlio, é isso que a população tem que entender. A questão de cobrar, agora tem que saber o seguinte, que a prefeitura, ela existe um planejamento.
e que você tem que trabalhar dentro desse planejamento para a coisa dar certo. Eu sou culpado, às vezes, algumas pessoas me culpam de estar trabalhando. Quer dizer, eu tenho 600 ruas para calçar. Eu tenho que começar da primeira, dar 1 para 2, para 3. Eu não vou fazer 600 de uma vez, ninguém faz. A gente já chegou a 150, meu amigo. Prefeito, como é que a gente dimensiona a sua obra? Compare com o anterior. 153, são 147 ruas a mais, calçadas nos mesmos 3 anos. Se cada prefeito, em 3 anos, calçasse 150 ruas, não tinha mais nenhuma para calçar. Não tinha mais nenhuma para calçar. Mas deixa eu falar só dos postos. Abrimos mais de 10 postos de saúde, recuperamos centro múltiplo uso, asfalto. Irã, a gente asfaltou a Heráclio Vilar, a Café Filho, a Rodolfo Garcia, a Rafael Sobral, aquele trecho das 5 Bocas, asfaltamos a Manuel Marques, asfaltamos já 80% da Prisco Rocha, a Presidente Vargas, do Hospital A Nova Descoberta, a Léo Vigil do Cavalcante, a Rua do Campo, do Centro Esportivo Cultural, já falei, a Manuel Marques, agora que a gente acabou de asfaltar, vamos asfaltar agora o Largo do Mercado, Ponta do Mato, fizemos asfalto em Ponta do Mato. Irã, quantos anos existe Ceará-Mirim? 165 anos de emancipação política. Quantos anos existe a Ribeira de Baixo? Lagoa Grande, Tabuão, Maçangana, Nova Esperança, Raposa, Oitizeiro, desde que Ceará-Mirim foi fundado. Sabe quantos prefeitos tiveram antes de mim? Uns 30 ou 40. Sabe quantos botaram lá 1 metro de calçamento nessas comunidades? Nenhum. Eu já calcei a principal de Lagoa Grande toda, estou pagando agora esse mês para voltar para fazer emenda ali na RN. Já calcei Tabuão todinho. Já calcei 3 ruas de Maçangana, só falta 1. Vou chegar lá também em Raposa e em Nova Esperança. Tá bom, eu vou até lá em Dicto uma rua, pois é. Que eu mais nunca fui. Pois é. Aí... Posso fazer uma pergunta? Pode. Está falando em asfalto e Pode. as ruas. O senhor calçou a rua que vai até Nova Ceará-Mirim. Isso. Eu queria saber se vai ter projeto de asfaltar aquela rua ali todinha. Bom, ali eu tenho um projeto de asfalto até a entrada do Novo Horizonte agora. Vou te explicar por quê. Porque ali é uma área que ainda não está saneada. E se a gente fizer o asfalto cobrindo aquela região ali que liga as Portas Vermelhas agora, mais cedo ou mais tarde vai começar o saneamento, vai ter que quebrar o asfalto todo de novo. E a gente, como o calçamento é muito bom, certo? O asfalto lá de Muriú a Jacumã, que a gente viabilizou junto ao governo do estado, enfim. Quando você chega, Irã, as comunidades estão recebendo obras de infraestrutura que nunca receberam. Terminei de calçar 2 ruas em Massaranduba, já tinha calçado outra, 3. Asfaltei Ponta do Mato, calcei rua em Ponta do Mato. Estou lá em Primeira Lagoa, já calcei rua, vou calçar mais umas ruas lá em Primeira Lagoa. Aí você vem aqui, Capela com rua calçada, Matas com a reforma da escola, do posto de saúde, Mineiro com a reforma do posto de saúde e da escola. Aí você chega no Gravatar, a gente está calçando rua agora, acabei de fazer uma praça lá de lá atrás do ginásio de esporte, fiz uma quadra em Várzea de Dentro, está terminando, vou terminar a quadra de Primeira Lagoa, que foi a gente que fez também. Aí você vem aqui para Ribeira de Baixo, como falei, vários calçamentos, posto de saúde reformado. Lagoa Grande nunca foi ouvido, nunca foi visto, as pessoas lá pareciam que não existia. Calcei rua no projeto Santa Águeda. Aí você chega em Rio dos Índios, primeiro prefeito da história calçar rua em Rio dos Índios, calcei rua em Sítio, a gente tá no projeto calçar rua em Caiana, calcei 2 ruas em Aningas, vou calçar agora, iniciar a obra em Jacumã e do Centro de Convivência de Jacumã. Muriú, a gente tem praticamente toda Muriú. Então, assim, claro que... Aí você chega, Muriú tem problema ainda, prefeito? Tem, porque não tem como o cara fazer tudo, meu amigo. Cada um tem que dar a sua contribuição. A gente trabalhar como a gente tem trabalhado no centro cirúrgico do hospital. Imagina as mulheres ceará-mirinenses que engravidavam, aquele momento já de pressão ali, de ter seu filho, todo mundo fica nervoso. Aí tinha que, às vezes, ir para Macaíba, para Santa Catarina, ficar lá numa fila gigante, longe da sua família. A gente está aqui, ó, no nosso hospital. Irã, todo mês nasce aqui 300 pessoas. Essa região inteira, as pessoas são tudo filhos de Ceará-Mirim. Nasce tudo aqui, na nossa cidade. Se observa em Ceará-Mirim a olho nu esse volume, né, de ações do governo. E por isso que as pessoas pedem mais, quer mais, solicitar mais. É natural isso, né? Claro. É muito natural porque você vem fazendo essas ações.
Alex fala, por exemplo, aqui no antigo Matadouro, né, a questão do galpão, o Carlinhos Varela fala... O antigo galpão do Matadouro, só para você já dar a resposta para a gente não perder o time, acabei de assinar a ordem de serviço, ali vai ser recuperado, vai ser um galpão, vai ser um centro de treinamento. Os alunos desse programa Jovem do Amanhã, que a gente lançou, que vamos capacitar 5 mil jovens, vamos dar a bolsa de R$200 para cada um, aquele galpão vai ser um dos, e atrás vai ter outro galpão que será construído, fruto de uma emenda que eu consegui com a senadora Zenaide, que a obra já começou. Então ali vamos ter 2 galpões, sem falar do centro de velório, que já está funcionando. Às vezes as pessoas, elas me permitem ser franco, elas brincam com o município da gente. Seramirim era para estar todo mundo ajudando Seramirim. Tem um bocado de cara aí que tem acesso hoje, mas eles, em vez de ajudar, eles se atrapalham. Não gosto de Júlio, meu amigo, se não gosta de mim, gosta da sua cidade. Gosta da sua cidade. Quando eu inaugurei agora o centro de velório, quem centro de velório, todo mundo vai morrer, meu amigo. Não tem esse que não vá. Irã, eu inaugurei o centro de velório de manhã, de tarde já tinha 2 enterros no centro de velório. Ninguém quer ir para lá, mas já tinha. Mas sabe o que acontece, Irã? As pessoas não tinham para onde ir. Ficava na sala das suas casas, não tinha. Hoje a prefeitura oferece de graça o centro de velório, climatizado, com ar-condicionado, com toda a estrutura necessária. E para as pessoas de baixa renda, a gente ainda está dando o caixão. Porque muita gente não tem dinheiro para fazer plano de funerário. E a gente está lá com o centro de velório. Os padres agradeceram, os pastores agradeceram. Meu filho, foi bom demais. Porque o pessoal a gente tinha que abrir a igreja para fazer os velórios. E muitas vezes a gente estava lá numa missa, às vezes uma missa de aniversário festivo, e o enterro no meio da missa. Está entendendo? E hoje a gente fez, e vou fazer a capelinha atrás, um local para ser tanto realizado os cultos, como ser realizado as missas, exatamente. Aí Carlinhos pergunta também, coloca aqui sobre a questão do centro de artesanato, para ver a possibilidade, se ainda vai dar tempo de você fazer. Diz aqui Alex Construtor. Enfim, olha, muita gente. Depois Júlio está aqui acompanhado de Luana, que é a secretária, viu, Luana? Por gentileza, depois você vai respondendo aqui. Porque se a gente não faz aqui a nossa pauta. Só responder a Fernanda aqui, rapidinho. Sim. Fernanda, o município está rigorosamente em dia com todos os profissionais. Se você chegou, por exemplo, num hospital e em determinado momento você chegou lá, não tinha um médico, a irresponsabilidade foi do médico que não foi, porque a prefeitura paga. E às vezes acontece imprevistos. Eu não tenho como chegar e adivinhar, por exemplo, que o médico que está escalado para o plantão de hoje, de repente o cara não vem, é pego de calças curtas. Mas todos os médicos recebem, em Seramirim, nós pagamos antecipado a todos os servidores. Para falar de médico, Irã, porque tinha mandado aqui, eu recebi uma que dessa hoje de manhã, sabe, aqui nas 5 Bocas. Quando a mulher me parou e disse, é você mesmo, eu disse o que era. Diga ao prefeito, que tá aí, eu não botaram nenhum aviso aqui, a médica não veio, não sei o que, mas o que é que está acontecendo? Eu cheguei aqui de 4 horas da manhã e até agora, o médico vinha dizer agora que a médica não vem. Eu disse, bem, tenha calma, não é assim, não susta aí, não susta. Quando você vai ver os motivos que a população reclama hoje, são motivos que, digamos assim, são coisas rotineiras. Por exemplo, lá na rua tal estourou o esgoto, o cano rompeu. Isso vai romper sempre, minha gente. Na casa da gente, um dia dá uma chuva, tem uma goteira, uma luz queima. Mesma coisa na rua. O importante é que nós temos com a equipe pronta para fazer o reparo, mas que vai romper, vai. Nós temos 20 mil postes de Seramirim. Você achar que não vai queimar pelo menos 50, 100 lâmpadas todo dia? Claro que vai queimar. E as pessoas chegam às vezes no hospital, o hospital da gente é referência para toda a região. Todo mundo quer ser atendido aqui, né? Eu desafio qualquer pessoa que reclama do nosso hospital sair nessas outras cidades, visitando os hospitais de lá, para ver se ela quer ficar atendida lá ou aqui. Saiu um paciente de Seramirim para o atendimento em João Câmara, que a referência de urgência e emergência é lá em João Câmara. O cara estava lá deitado numa pedra, lá no chão, num banco. Você chega no Valfredo Gugel, o povo nas filas. Você não vê isso aqui dentro do Hospital Pecílio Alves. Agora, é óbvio, às vezes não é nem culpa do médico. O cara vem, o carro quebra, o cara adoeceu, não passou mal. E ele não avisa com antecedência, prefeita, hoje eu não vou. E mesmo que avisasse, eu não tinha como substituir, que ele está ali contratado. É a mesma coisa de um funcionário da sua empresa, que você tem aqui, que trabalha com você todo dia. Quantas vezes o cara falta? Quando você mal vê, o cara não veio trabalhar. E você não tem como evitar esse tipo de coisa. Aqui eu ligo para ele, Irã, não dá para ir hoje. Pronto, então as reclamações hoje são reclamações pontuais de coisas que são rotineiras, que vai continuar acontecendo sempre. Júlio. Em relação falando aí dos hospitais, né, do hospital aqui,
realmente é verdade. A família do meu esposo é de São Bento do Norte. Tem gente de lá que já veio ter bebê aqui. Pois é. Porque com certeza passou por João Câmara e foi enviado para aqui. Seu depoimento é importante, porque uma pessoa veio de São Bento do Norte ter seus filhos aqui. Então, essa é a rotina de toda a nossa região. Eu fui entregar a chave da cidade ao bebê prefeito no dia do aniversário de Ceramirim. Tinham lá 6 mães de 6 municípios diferentes que vieram ter filho de Ceramirim. Júlio, terminamos 30 de julho as festividades dos 165 anos do município. Programação que eu já falei nos meus programas, bastante eclética, bacana e tal. Mas eu digo aqui sempre que uma me chamou muita atenção, que foi a coletiva de imprensa, com a presença de vários empresários. Eu tenho 67 anos, estive vereador e não lembro realmente, do ponto de vista de expectativa positiva, de uma perspectiva desenvolvimentista para a cidade, para o município, como a gente viu naquele dia. E claro que você já deixou mais ou menos dito que aquilo não é passo de mágica, não é do dia para a noite. E acho que o grande problema dos gestores, Júlio, inclusive dos governos de um modo geral nos 3 níveis, é a geração de postos de serviço para a população, para a juventude, qualificar e preparar. A questão é a seguinte: depois daquele dia, daquela coletiva, o que é que se passou com o prefeito Júlio, com alguns segmentos que lá estavam presentes? Você já sentiu firmeza, algum feedback daquilo, para dizer hoje em primeira mão? Olha, Irã, nosso governo é um governo que tem credibilidade. Quando o governo paga em dia, quando o governo cumpre com suas prerrogativas, certo? Ele passa a ter uma credibilidade, e isso é muito importante em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo aqui. Naquele dia da entrevista coletiva, tinham aqui dentro do Solar Antunes representantes de 11 empresas que assinaram um protocolo de intenções dizendo que vão se instalar em Ceramirim. Se amanhã esses caras não vier, paciência, mas eles assinaram um protocolo de intenção. Certo? A parte da prefeitura está sendo feita. A prefeitura aprovou lei concedendo incentivos, a prefeitura criou o distrito empresarial com incentivos fiscais, o governo do estado nos ajudou com essa parte aí dos incentivos de impostos estaduais. Enfim, nós criamos a condição e agora vamos estruturar o terreno para que as empresas venham se instalar. Óbvio que isso não é um passo de mágica. A empresa vai... Isso é uma coisa para 5 anos, para a concretização 100% da área. Mas a nossa credibilidade com os empresários ela é tão forte, eles acreditam no município de Ceramirim, que eu vou lhe dar um exemplo. Eu fui procurado por Livânia Frison, você conhece Livânia? Lá do assentamento Canudos, por Alberto Sobral, lá do Espírito Santo, pelo pessoal da fábrica de doce lá de São Miguel e por outros produtores aqui de Ceramirim. E eles não tinham o espaço ainda para vender os seus produtos dentro do supermercado de Ceramirim. Foi o que eu fiz, marquei uma reunião com eles, convidei o seu Nelson, do supermercado Opção, o pessoal do Bom Dia e o pessoal do Atacadão. E lá, uma reunião muito produtiva, já saímos de lá com compromisso desses 3 empresários, atendendo um pedido nosso, atendendo um pedido da prefeitura, de passar a comercializar o produto dessas pessoas. Significa o quê? Que eles vão vender mais. Para vender mais, vão ter que produzir mais. Para produzir mais, vão ter que gerar o quê? Emprego. Então, esse tipo de articulação, a prefeitura também tem feito na geração de emprego e renda. Todos os produtos de hortifruti e granjeiros que são oferecidos nesse supermercado são comprados aqui, a agricultura familiar. Fruto de uma articulação nossa, quando eles vieram se instalar. Prefeito, a gente está pedindo aqui uma série de apoios à prefeitura de contrapartida. Vocês vão comprar os produtos aqui em Ceramirim. E isso, vários agricultores estão se beneficiando. Muitas vezes as pessoas, Ceramirim é tão grande, que as pessoas não sabem nem o que é que acontece no campo, por exemplo, onde muitos empregos são gerados. A gente disse que criou-se aqui em Ceramirim mais de 1.000 postos de emprego já na nossa gestão, e algumas pessoas da oposição ficam tirando onda com isso. Mais de 500 empresas se instalou aqui dentro de Ceramirim, de pequenas empresas, associações. Aí, prefeito, como é que você sabe disso? Qualquer empresa, para figurar, ela tem que ir lá na Secretaria de Tributação tirar o alvará de funcionamento. E lá a gente consegue ter a relação nome a nome de todas as empresas. Vou dar um exemplo do Atacadão que se instalou aqui na nossa gestão. Só de emprego direto já era 150.
direto com indireto, vai para cima de 300 empregos aqui na nossa cidade. Agora vamos ter o grupo antigo Max Atacado, que vai construir um hipermercado lá no terreno da escola agrícola, e vai gerar, a previsão, me relataram que era a partir de janeiro desse ano que eles vão começar a construir. Do ano que entra. Do ano que vem, né? Janeiro do ano que vem. E aí, imagine vocês, serão mais 200, 300 empregos dentro da cidade. O Moura do B, está se instalando lá em Jacumã, vai construir 3 mil apartamentos. Só de mão de obra são mais de 500 empregados para a construção desses apartamentos. Imagina depois 3 mil imóveis, vão gerar imposto para a prefeitura, IPTU. Cada pessoa dessa que está ali vai contratar uma doméstica, vai contratar alguém. Então, assim, a gente está aquecendo a economia do nosso município. Fora isso, estamos capacitando os nossos jovens. Eu cheguei para esses empresários e qual é o tipo de mão de obra que vocês precisam? Eu preciso de operador de caixa. Vamos fazer sem custo de operador de caixa, para os jovens se capacitar e eles, quando precisar dessas pessoas, a gente tem uma lista aqui, tá aqui, esses 100 aqui foram capacitados para contratar pessoas de Ceramirim e pagando bolsa, Irã, de R$200 para o jovem estudar. Irã, você chega em qualquer município vizinho aqui, qualquer um. Eu tive em Poço Branco, parecia que eu era o prefeito de Poço Branco, lá meu amigo Edinho me convidou. Do jeito que o povo tratava Edinho com carinho, disse assim, o prefeito de Ceramirim, porque chega no município de Poço Branco o trabalho que a gente vem desenvolvendo, chega em Itaipu, chega em Extremóide, chega em todo canto. A gente tem trabalhado o que ninguém trabalhou nessa cidade, em todas as áreas. Eu desafio uma cidade que tenha feito investimentos em todas as áreas, uma gestão maior do que o nosso. Com exceção do Minha Casa e Minha Vida, que era um programa do governo federal, que vai chegar aqui, a gente já cadastrou Ceramirim para 2 mil casas, espero que chegue, né? A nossa parte já foi feita de cadastrar, mas nas outras áreas inteiras a gente tem avançado muito, Irã. Olha, você não queira saber o que é um aluno que estudar numa escola destruída passar a estudar numa escola nova. Ele se empolga, ele se estimula, certo? E em todas as áreas o município tem avançado e avançado muito. Essa economia, essa situação econômica do município de Ceramirim, que a gente observa que pesa algumas dificuldades, mas parece ser uma ilha, né? Está bem, você está honrando os compromissos com fornecedores, com pessoas, inclusive antecipando salário, né? Você, no início, você falou isso, né? De se criar, de se ter uma despesa para se ter uma fonte pagadora, enfim. E essa questão, Júlio, você inclusive parece que disse aqui, outro dia que esteve, que no mês de agosto viria essa possibilidade, era um compromisso com o Cinto de aquele restante dos 6, alguma coisa por cento. Compromisso. Agora, você parece que disse aqui isso, né? Compromisso com os professores. Com os professores. Não, a gente já conversou sobre isso. No mês de setembro nós iremos implantar, certo? Eu disse que agosto. Não implanta não, o restante que está só... Não, os 6 pontos alguma coisa por cento. A a partir de setembro a gente vai Sim. implantar, certo? No salário. E vamos articular aí como vamos pagar uma diferença que eles têm também para receber. É bom que se diga, município nenhum suporta. Essa história do piso, ou os sindicatos, os professores, tratam isso de maneira adequada para que o governo federal repasse os recursos para o município, ou vai se transformar numa coisa que... não, vai fazer e ninguém vai pagar, Irã, porque não tem o dinheiro. Não existe isso. A gente já concedeu, por exemplo, só os professores, quando a gente implantar esses 6%, na minha gestão, algo em torno de 50% de reajuste. Por exemplo, Natal, o ano passado, dos 33%, não implantou nada. E esse ano, dos 14%, implantou 7%. Certo? Então, assim, existe hoje, e eu quero que fique bem claro aqui, eu considero justíssimo. Por mim, professor ganhar R$10 mil. Agora, precisa que o repasse seja feito. Precisa que aumente o valor do Fundeb para os municípios para que a gente receba o recurso para pagar os professores. Não tem como o município fazer mágica. As verbas que são de recurso próprio do município é insuficiente. A folha da educação ainda dá mais de 5 milhões de reais por mês. Mais de 5 milhões. Então o município arrecada de recurso próprio 600 mil, como é que vai pagar 5 milhões por mês? 12h35. A gente está aqui conversando com o prefeito Júlio e a hora é essa, né? A gente já teve aqui muitos elogios, depois eu trabalho para a secretária Luana responder esse povo todo. Vamos falar de política, minha gente. Política em pauta é o programa, a gente só falou administrativamente, né, com o prefeito Júlio, mas vamos falar um pouco de política.
Agora, como é que andam os bastidores da política, como o Nelson estava doidinho, se coçando ali e mandou para... E o povo dizendo, Irã, não vai sair nada de política. Quem é o candidato mesmo? Como é que está aí, Júlio, essa questão política dentro do... Eu quero partir do princípio que a senadora Zenaide, rapaz, ela falou em alto e bom som. E ela tem um jeito assim de falar interessante, né? Olha, foi Nelson que perguntou em nome da TV Web Litoral, né? E a política está ali, olhe, nós somos da base do governo Lula, PSD, PT e PSB. Vai haver, claro, se respeitando as especificidades de cada município e tal. Mas você, dentro da sua estratégia, dentro do seu conhecimento, dos seus contatos, você vê, Júlio, essa possibilidade, não é lá no final do túnel, na linha do horizonte, lá de Maracajá, que sua mãe, a saudosa Leonor, veraneou tantos anos, você vê lá depois no farol Teresa Pança, né? Algo que possa caminhar, esteja sendo construído, esses 3 partidos aqui em Ceará-Mirim, especificamente, Júlio? Olha, Irã, primeiro eu quero mandar um abraço à nossa linda Miss Ceará-Mirim, Maria Helena, ela esteve comigo lá na prefeitura, vai nos representar domingo, e me emocionou a força de vontade dessa menina, né? Meu sonho é trazer o título aqui para Ceará-Mirim, mandar um beijo para Maria Helena e todos que estamos aqui, todos na torcida, para que você tenha um excelente resultado. Mas só o fato de você já estar lá participando do Miss Ceará-Mirim, você já é uma grande, Miss RN, você já é uma grande vencedora, já nos enche todos de orgulho. Irã, minha mãe me ensinou desde cedo que a gente só deve querer quem quer a gente, né? A gente tem que fazer uma política que seja, acima de tudo, com muita responsabilidade, pensando no povo, nas pessoas mais humildes, mas a gente só deve querer quem quer a gente. Quem não quer a gente não deve ficar ali, tem que buscar outras alternativas. Eu torço muito, muito mesmo, que tudo dê certo no governo federal, que a gente possa ter do governo federal o respaldo necessário para que a gente possa fazer um trabalho para o município. O presidente Lula é um presidente que veio do povo, ele conhece as necessidades do povo, sabe as demandas do povo. Eu torço muito que ele acerte, que ele consiga, porque é bom que se diga, quando a gente fala do governo federal, critica aqui com relação à falta do repasse, isso não depende de Lula só, né? Você sabe que o presidente, ele está ali, mas ainda tem uma série de fatores que ele tem que conviver todo dia, tem a questão do Congresso, tem a questão dos ministros, tem a questão da austeridade, das metas que tem que ser cumpridas, enfim, uma série de coisas. Então, a gente torce para que o presidente Lula consiga acertar, que o país consiga crescer e que os repasses dos municípios sejam respeitados, como torço demais pela governadora Fátima. Olha, eu votei em Fátima em 2014 para o Senado, sozinho aqui em Ceará-Mirim, com um pequeno grupo, entendeu? Inclusive, hoje, boa parte do grupo que apoia ela, que está aí no governo dela, foi contra, em 2014, ela. Votei em 2018, no segundo turno. Votei em 2022 para governo, contrariei, inclusive, uma série de pessoas num grupo político que eu participo, e a gente fez uma opção por continuar votando na governadora Fátima. Ela tem por mim um respeito muito grande, eu também tenho por ela um respeito muito grande. Sei que muitas dificuldades que ela está passando não dependem da vontade dela, né? A situação do Estado é uma situação difícil, independente de quem que esteja lá, se seja Fátima, se seja Chico, se seja Francisca. É complicada a situação do Estado, certo? E tenho com ela uma excelente relação, como tenho uma relação maravilhosa com alguns membros do PT de Ceará-Mirim, certo? Agora, tem algumas pessoas do PT de Ceará-Mirim, dentre os quais o presidente do partido, o senhor Bruno Vital, que ele só faz atrapalhar. Ele não ajuda Ceará-Mirim absolutamente nada. Por último, agora, ele queria impedir o vereador Marcos Faria, junto com outra pessoa lá, que eles lançaram aí como candidato a prefeito, que eu não gosto nem de falar, porque o cara que é candidato que desiste no último dia, para mim, é um político que tem que ser abolido da política, você tem que respeitar o povo, você não pode estar enganando o povo, certo? Mas bora lá. O cara simplesmente está querendo proibir das pessoas falar comigo. Eu estava lá na usina, encontrei com o Dedé Luiz, Dedé bateu um papo comigo, acharam ruim porque o Dedé falou comigo. Estavam querendo criticar Marcos Faria,
porque Marcos Faria tem um trabalho também junto ao nosso governo. Então, assim, esse tipo de política mesquinha que não ajuda a Ceará-Mirim a crescer, que não faz nada, com essas pessoas eu não faço. Mas, Júlio, peraí, deixa eu te cortar aí. Quer dizer, então, que Maxaranguape, então, refletiu aqui, porque antigamente, né, na gestão passada, ninguém se tinha um amigo da mesma família, se vinha na beira da praia. Vixe, Maria, eu vou. Isso não existe. Aqui, eu não posso. Que é isso? Aqui tem isso também? Olha, a gente está num momento, nós estamos num momento de maturidade, que todo mundo precisa ajudar Ceará-Mirim. Precisa ajudar Ceará-Mirim. Tem uma pessoa aqui conhecida aqui em Ceará-Mirim, que quase foi agredido, porque discordou desse tipo de pensamento, entendeu que a política tem que ser feita, todo mundo pensando acima de tudo no nosso município. Pessoal desse, presidente do PT, Bruno, com acesso ao governo do Estado, com acesso ao governo federal, meu amigo, vai lutar para trazer emenda para o seu município, vem ajudar, faça a sua parte. No final você vai dizer ao povo o que você fez e o povo vai julgar. Não você ficar boicotando uma gestão, que na hora que atrapalha a gestão da gente, você não atrapalha Júlio, não, você atrapalha o povo, você atrapalha o crescimento da nossa cidade. E isso o rapazinho lá não consegue compreender. Certo? Faz uma política rasteira. Chamaram lá para uma reunião e na reunião Navegantes discordou da reunião e quiseram, o candidato que desistiu quis ir para a via de fato com o Navegante, porque o Navegante entendia que não é esse tipo de pensamento que deve ser introduzido aqui na nossa cidade. E esse não é o pensamento da governadora, esse não é o pensamento de uma série de pessoas que estão aí no governo do Estado, tenho certeza, pensando em colaborar com todos os municípios. Mas aí, e aí, o nome, claro, seria óbvio que se você pudesse dizer agora, tudo bem, em primeira mão, oficialmente, mas eu acho que vai chegar mais na frente e, se possível, com a TV, numa outra coletiva com a TV Web Litoral presente. Mas dentro do grupo, está contornado? Você está indo bem? A galera está indo bem? O candidato que desistiu? Fala, não sei quem diz, Antônio Henrique, tal, Caio, Marconi. Como é que está isso? Como é que você está vendo isso dentro do grupo? Olha, o pensamento deve ser introduzido. A gente tem hoje um foco muito grande na questão administrativa. Eu me dedico de domingo a domingo para a questão administrativa. Isso, né? Não tenho pautado muito essa parte política. Óbvio que a gente tem grupo e tem escutado algumas pessoas, e o nome de Antônio Henrique é um nome que está muito forte dentro do grupo, né? Se você perguntar hoje, a grande maioria do nosso grupo, ele defende a pré-candidatura de Antônio, mas óbvio que será uma coisa que tem que ser construída, tem que ser discutida entre todos, né, conversando, à base do diálogo, e acima de tudo no comprometimento com a Ceará-Mirim melhor, com a Ceará-Mirim mais desenvolvida, com o nosso município crescendo. Não adianta ninguém pensar em projeto pessoal e esquecer o melhor que é o nosso município. Quando eu disse que a senadora tinha dito PSD, PT e PSB, você já explicou, mas falou uma palavra interessante. Não, a gente pode buscar outra alternativa, de que ninguém vai querer que não quer a gente. Qual seria essa outra alternativa? São várias, Irã. Hoje a gente tem um diálogo aberto com boa parte do PT, nós temos um diálogo aberto com vários outros partidos, certo? Estamos conversando quais estratégias serão melhor para o próximo ano. Nosso partido, o PSD, hoje ele está na base do governo federal e a gente respeita as nossas lideranças, certo? A gente entende que elas têm contribuído para ajudar a Ceará-Mirim, mas estou me referindo aqui a um cenário local, certo? Que a gente não pode deixar esse cenário sobrepor de maneira alguma, onde tem aqui 2, 3, 4 pessoas que querem, porque querem fazer uma política mesquinha, uma política autoritária, uma política, acima de tudo, que não pensa no município em nada, porque eu desafio qualquer um desses cidadãos chegar a dizer assim, eu consegui aqui um palito de dente para Ceará-Mirim. Nada, cara, é impressionante. Só quer destruir. Então, infelizmente, a gente convive com isso. Eu queria muito. A campanha eleitoral terminou, quem ganhou já ganhou. A gente tem que seguir em frente. E Ceará-Mirim tem que estar em primeiro lugar. Eu queria muito que todas essas pessoas estivessem gastando suas energias para ajudar a nossa cidade. E não vou fazer oposição sistemática à gestão de Júlio. Oposição sistemática, ela destrói. Oposição sistemática, ela vem fazer com que o nosso povo tenha prejuízo. Oposição, ela é bom quando ela é construtiva, quando ela apresenta soluções, quando ela mostra caminhos, quando ela ajuda. Eu fui oposição aqui, Irã, ao governo do ex-prefeito Marconi, consegui trazer para Ceará-Mirim uma central de cidadão, consegui trazer para Ceará-Mirim o asfalto da principal, 2 restaurantes populares, o sopão do trabalhador, consegui fazer com que
o abatedouro fosse concluído, o centro profissionalizante do Planalto fosse aberto. E é isso que a gente espera da oposição, que eles usem as articulações que ele tem para ajudar a nossa cidade, para eles também terem direito de dizer. Porque eu, como eleitor, a primeira coisa que eu ia saber é o que é que esse cara fez para ajudar a Serra-Mirim. Até hoje. Está entendendo? Muito bem, 12h46, Nelson, a gente está marchando já por quase os finalmente, mas Marcos Silvério, lá de Olinda, que é nosso conterrâneo aqui, diz assim: o radicalismo nunca é bom para a política. Projetos políticos sucumbem diante da polarização violenta. Verdade. Nelson, com você agora para a gente ir marchando aqui para os finalmente. A gente vai para os finalmente. Não, eu vendo a questão do menino aí do PT, de Bruno, senão é liderança sindical. Bruno não é liderança política, é liderança sindical. Bruno postou até uma foto dele lá, cobrando de você o seu dinheiro. E eu também fiz alguns comentários nos grupos dos professores, que a gente tem, que não é pouco. E eu deixei bem claro, ele está cobrando 6,21 de julho, ele está esquecendo de cobrar Aí eu falei, né, da governadora, tal. Foi ontem para uma reunião, a gente esperava uma coisa. Quando ele terminou a reunião, veio com e não resolveu nada, não disse nada. Quer dizer, para mim, ele não faz diferença nenhuma nessa decisão do PT aqui em Ceará. Como liderança política, não. Como sindical, ele pode até fazer a nível de Estado. Agora, eu acho, Nelson, que isso até é uma discrepância e até uma falta de respeito, não só comigo, mas com a governadora também. Porque a Fátima, ela é professora, se dependesse da vontade de Fátima, ela não estava devendo o retroativo do ano passado, tenho certeza. Se dependesse dela, ela tinha pago tudo. Mas não depende só dela, meu amigo. A gente quer que a gente faça mágica, não tem como fazer mágica. Tá entendendo? Não depende só da minha vontade, não. Por minha vontade já estava resolvido. Aí o cara, presidente do PT, que tem a governadora no partido, bota uma faixa me cobrando uma coisa que o próprio governo do Estado não fez também. Não fez. Ainda está mais atrasado do que a prefeitura. Justamente. Tá entendendo? Porque você ficou 6,21 e você está liquidando agora. O governo do Estado pegou o que a gente tinha lá dentro e dividiu. Não sei quantas parcelas. A gente vai terminar de receber o nosso piso 2024. Pois é. Então, assim, o que eu escuto dos preços, ainda não estão pagando, né? Ainda diz que tem uma parte que não está pagando. Para sair hoje. Aí o cara chega, se presta um papel desse, porque quer me atingir. Eu acho que o problema dele é pessoal comigo, né? E eu acho que Serra-Mirim tem que estar acima de qualquer problema pessoal. Eu nunca coloquei problema pessoal na frente de Serra-Mirim, amigo. Serra-Mirim, até porque eu não tenho problema pessoal com ninguém. Serra-Mirim tem que estar em primeiro lugar, que é a nossa terra. Se aqui estiver bem, vai estar bom para nós todos, né? Eu quero que o meu povo melhore a vida, eu quero que as pessoas mais humildes tenham oportunidade, que as coisas funcionem. Eu me cobro muito. Quando eu vejo que uma coisa está errada, está aí Luana que trabalha conosco e outros que trabalham, eu me cobro deles, eu fico tentando resolver, eu não fico parado, não. Entendeu? Então, as pessoas dessas que, em vez de usar a inteligência para o bem, amigo, eu tenho acesso aqui à secretaria tal, vou conseguir um pulso para melhorar um problema de água, vou trazer aqui um asfalto, vou trazer uma obra importante para Serra-Mirim, uma empresa, uma coisa. Está aqui, prefeito, apesar de nós sermos oposição, mas é uma coisa que é boa para Serra-Mirim, eu estou aqui para dar minha colaboração, é isso que a gente tem que ser. Não, o cara fica ali, cara, toda hora destruindo, querer proibir as pessoas de falar comigo. Meu amigo, eu sou filho de Serra-Mirim, não tenho problema pessoal com ninguém, as pessoas são minhas amigas. Você imagina você não poder falar comigo, com o prefeito, porque o cara não gosta, porque eu tenho divergência política. Pô, eu acho que não é isso que o povo de Serra-Mirim espera. E esse erro é que eles cometem toda a vida. Eles pegam o resultado de uma eleição estadual, federal, e eles acham que a eleição municipal ela vai no mesmo caminho. Para você ter uma ideia, Haddad, na eleição passada, que foi o candidato do PT, teve quase 80% dos votos de Serra-Mirim. O PT foi para uma eleição municipal, os candidatos a vereador do PT não tiveram 1.000 votos. A candidata a vice que o PT indicou na chapa, junto com a esposa do ex-prefeito Peixoto, teve 2.000 votos, enquanto a gente teve 33.000 votos. Certo? Então, olhe só como cada eleição tem sua particularidade. E isso é discutido na época certa, Irã. Isso tem que ser discutido no próximo ano, dentro do período eleitoral, e as pessoas vão julgar. O que a pessoa vai julgar é: o governo prestou, foi bom, merece ter continuidade ou merece ser interrompido? É assim o julgamento que as pessoas fazem, entendeu? E não nesse momento, no momento que todos nós era para estar aqui lutando, emenda para Serra-Mirim, todo mundo tem acesso a um deputado. Aqui tem um deputado mineiro que foi votado, tem um deputado Ana Natália que foi votado. Vou dar um exemplo. O deputado Robson colocou mais de 10 milhões de emenda para Serra-Mirim.
outros deputados colocaram 300 mil, 400 mil, amigos, vamos melhorar isso aí. É esse o papel que eu acho que eles têm que fazer para poder ajudar a nossa cidade. Nelson Câmara, para encerrar. Ok. Para encerrar, agradecer a Júlio, a presença dele aqui e espero convidá-lo e que ele possa, né, confirmar e vir aqui, né, mais algumas vezes para a gente conversar. Ainda faltou muita coisa, ainda faltou a gente tratar da questão da cultura, do turismo, faltou esses pontos ainda que a gente queria levar. Vamos falar aqui 2 minutinhos do turismo, dá tempo? Ó, agora, nesses próximos 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, nós vamos ampliar o nosso parque do turismo religioso em Ceará-Mirim. Devemos agora, a partir de setembro, começar a instalar a maior Santa Ceia do mundo aqui em Ceará-Mirim e a menor Santa Ceia do mundo. Olha que coisa interessante. No Guinness Book, viu, Irã? A Santa Ceia ela vai ter algo em torno de 14 metros de largura por algo em torno de 14 a 15 metros de altura. Isso é um monumento gigante, esse é um grande quadro, esculpido à mão em madeira, certo? E por outro lado nós vamos ter uma Santa Ceia que foi esculpida num palito de fósforo, né? Então, vamos também, ainda até o final do ano, implantar o Mirante de São Bento ali no Novo Horizonte e o Mirante de Santa Paula, né? Vai ter lá naquele alto, uma Santa Paula, que é o nome do bairro, dando cuidando lá do conjunto, né, e cuidando daquela parte da cidade. Estamos agora para fazer a área de convivência de Jacumã, certo? Vamos fazer ali no mesmo estilo da de Muriú, para Jacumã também ter aquele seu espaço, que é outro local. Estamos calçando rua em Porto Mirim, fomentando o turismo, e estamos com todo um material pronto que vai passar a ser veiculado nas TVs do Estado, mostrando as potencialidades disso. Eu vi um outro dia. Já está rodando, né? Já passou na Globo, né? Na Rinha TV. Então, assim, já estamos aí fazendo aquela segunda etapa, cuidamos, revitalizamos o Solar Antunes, revitalizamos o mercado, ali aquele entorno da igreja. Estamos, daqui para o final do ano nós vamos inaugurar a Praça Monsenhor Rui também, ali no frente ao Matadouro, o cemitério, melhor dizendo. Aí vem todo esse complexo religioso, aí vem o complexo cultural. Hoje dentro da prefeitura nós temos, por exemplo, o Museu de Cinema, que está funcionando dentro da prefeitura, com uma repercussão muito grande, os alunos indo lá conhecer o Museu de Cinema. E estamos em processo de compra do Casarão dos Correios, onde a gente quer fazer um centro de artesanato permanente, e em cima aquela história lá do Museu do Esporte, tal, então também dando uma visibilidade a essa área do esporte, que é muito rica, que é a história de Ceará-Mirim, para que as pessoas, o turista, quando chegar, ele vai parar na prefeitura, conhecer o Museu de Cinema, conhecer o Solar Antunes, aí vai ali no mercado, aí vai tomar um caldo de cana com nossas tradições, aí vai ali para o Casarão dos Correios, ver nossos artesanatos, vai estar lá o Museu do Esporte, aí desce ali para a Igreja Matriz, vai ter a praça, a igreja, a maior Santa Ceia do mundo, a menor Santa Ceia do mundo, aí tem a imagem de Nossa Senhora, vai para a Balustrada, tem lá o complexo da Balustrada, que é outra coisa que eu preciso dizer, eu comecei a ajeitar o olheiro, no primeiro dia de trabalho foram denunciar a gente no IDEMA. No primeiro dia de trabalho, o IDEMA notificou, mandou parar sob pena de uma multa diária de 15 mil reais. Eu não vou pagar multa diária de 15 mil reais, imagine vocês. Aí tem o pórtico ali da estação, da Balustrada, tem o obelisco que a gente está organizando. Aquela capela que você falou outro dia. Tudo isso. Você veja aí, né, que o Morro do Careca está sendo destruído. Faz mais de 3 anos que a Prefeitura de Natal está tentando um alvará para fazer e não consegue. Então isso não é fácil não, entendeu? Então, enfim, todo esse complexo, aí sai ali no Roteiro dos Engenhos, a Casa Grande do Guaporé. Hoje eu ouvi uma pessoa ativista política aqui também, da esquerda, Glaucio Tavares, dizendo que a Fundação José Augusto está esperando que a Prefeitura dê dinheiro para revitalizar o museu. Pô, o museu pertence ao Estado, não pertence ao município, não. Aí me permita que eu falo com uma certa cátedra, e a última vez que eu estive com o Crispiniano Neto, Júlio, ele já nem está mais na Fundação, porque vai para o Ministério da Cultura, é um outro presidente. O que tem é o projeto pronto, né, esperando que o governo sim volte ao diálogo e para ver... Ô Irã, olha só, quantas coisas eu já falei aqui, que é de responsabilidade do Estado, que eu estou gastando dinheiro da Prefeitura para fazer. Vai faltar para me fazer as coisas da Prefeitura. Os acostamentos das RNs que vai para a praia, o mato estava cobrindo. Eu tive que mandar abrir de um lado e de outro, porque senão ia ter acidente.
Isso não é responsabilidade do município, é do Estado. Aquela casa do Museu Nilo Pereira, apesar de estar ali o patrimônio histórico, a nossa história, ela está lá com o Estado. Eu pedi, quando eu assumi, me devolva essa casa para cá, que eu mando ajeitar pela prefeitura, já estava pronta, certo? Mas não, o Estado é quem está com ela. Aí o Estado quer agora que a prefeitura pague uma coisa que é do Estado. Aí não tem sentido, é uma coisa meio sem lógica, tá entendendo? O Estado ele tem que gastar o dinheiro dele para cobrir Em que pese você ter proposto a contrapartida. Disse que dava uma contrapartida de 300 mil reais. Eu posso até dizer, tem quase 1 milhão de Ceramirim lá no governo do Estado. Pode pegar esse dinheiro e usar, porque não vão pagar a gente mesmo. Muito bem, Nelson, vamos lá. É bem rapidinho. Eu faço parte da agência de viagens e turismo, e já falando sobre a questão do turismo, aqui nós temos várias agências de turismo. Geralmente as pessoas saem daqui para viajar, para conhecer fora. Eu, como faço parte, a gente agora está promovendo um roteiro para que as pessoas de fora venham conhecer Ceará-Mirim e as coisas lindas que nós Pois temos na nossa cidade. Então, assim, eu lá dentro da agência... Imagina, você tem duas formas de chegar em Ceramirim. Você pode vir de carro, de ônibus, mas você também pode vir de trem. Aí você já vem pelo trem e já vê aquelas belezas todas que o nosso município tem. Aí você tem aqui a igreja, você tem a prefeitura, você tem o mercado, você tem esse complexo turístico que está faltando a última etapa, você tem os engenhos, você tem a usina São Francisco. Seguindo, você tem o roteiro das lagoas, você tem as praias, você tem os parrachos, você tem a Lagoa de Jacumã, você tem a Cachoeirinha, você tem uma série de opções. São poucos municípios, olha aí, o vídeo que está produzindo. São poucos municípios do estado que têm essa quantidade de potencialidade num só local. E a prefeitura está fazendo o quê? Estruturando. Porque quando eu assumi, aquela Praça Barão, o mato estava na cintura, ali estava servindo de ponto de droga. Hoje as famílias voltaram. Então, na hora que você tem a praça bem cuidada, na hora que você tem aquilo ali tudo organizado, o turista ele vem para ver isso. O mercado organizado, a prefeitura bonita, ele vem para ver isso. Se ele chegar aqui para ver nosso patrimônio destruído, não funciona. Então, é aquela coisa, é um alicerce, tudo isso que a gente está fazendo. Basta qualquer pessoa que tenha uma visão para o futuro, ela vê que nós estamos plantando as sementes todas e que precisamos regar essa semente para que elas cresçam. O prédio da biblioteca, só na nossa gestão, já reformamos 2 vezes. Está bonito aquele prédio, um prédio lindo, certo? Da nossa biblioteca, com acervo de livros maravilhoso. Botamos agora lá, Irã, computadores com acesso à internet, tablets com acesso à internet para auxiliar na pesquisa, ar-condicionado nas salas. Outra estrutura diferente quando eu assumi, que estava lá abandonado, acabado. E hoje é mais um ponto que as pessoas podem fazer visitação. Então, Ceramirim hoje tem muitas opções na área da culinária, na área do turismo religioso, na área do turismo ecológico, na área do turismo histórico-cultural, na área de... Em todos os segmentos a gente consegue estar bem situado. E a prefeitura agora, com esse vídeo, vamos levar essa campanha para o estado inteiro, que vai justamente de encontro ao trabalho que você está fazendo. Na hora que começa a rodar nas redes sociais, na internet, nas televisões, as belezas de Ceramirim começam a despertar nas pessoas que para vir para Ceramirim. Deixa eu falar só mais um minuto. A festa de emancipação política do município, Santo Antônio do Povo. Vamos lá. No dia do show de Guim Lulinha, a polícia estimou aqui 40 mil pessoas naquele show. Imagina quantas pessoas bateu uma foto, quantas pessoas postou no seu Instagram, no seu Facebook, quantas pessoas viram isso aí. Chega perto de 500 mil de pessoas tranquilamente. E isso, Ceramirim, o nome do Ceramirim bombou em todo canto. Eu cheguei lá num restaurante, lá em Natal, quando eu parei aí, prefeito, o senhor botou para quebrar lá, foi bom demais, eu fui, entendeu? As pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, mas elas já conheciam, já reconhecendo o trabalho que a nossa cidade está fazendo. Então, isso tudo é muito importante, porque é uma série de medidas que vão acontecendo. Vem aí agora o tributo a Raul Seixas, depois vem a feira de agronegócio, aí vem a festa da padroeira. Existe todo um calendário que está montado, que as pessoas, qualquer época do ano que quiser visitar Ceramirim, vai ter a opção de ver. Tem uma festa ainda que tu não está sabendo, eu vou te contar agora. A festa do reencontro. Tu se lembra da noite do detalhe? Lembro. E a outra era quando setembro vier, né? Vai ser a junção da festa dos corações também, né? Então agora vai ter a noite do reencontro, dia 30 de setembro. Sinta-se convidado. Tá, obrigado, Nelson. Agora compra a mesa para nós dois que eu estou livre. Ô, prefeito, eu só bem Muito rapidinho. bem. Em relação, né, a essa questão aí,
Ceará-Mirim realmente mudou muito mesmo, e para melhor. Obrigado. Muita coisa linda mesmo. Eu moro ali em Nova Ceará-Mirim. Obrigado. Né? E o povo lá todos gostam da sua gestão. E eu sou digital influencer, fui ganhar agora um troféu pela vitrine NN. Coisa boa. E tem, não sei se todos conhecem, mas tem a CUFA Brasil, já ouviu falar? Já. Então o presidente do Rio Grande do Norte tem assim um acesso a mim, e ele disse, lei da festa de Ceará-Mirim estava muito linda. Pois é. Aí eu disse, por que você não foi? Ó, nossa equipe. Como você diz. Então, assim, quando a gente mostra realmente o que o trabalho é bem feito, e essa questão do turismo, né, como o senhor está trabalhando, e as agências, por exemplo, a agência Marco Viagem de Turismo, no dia da coletiva eu estava lá. A Marluce, que é a dona da agência, eu faço um trabalho para ela. Então, a gente já está montando um roteiro para fazer com que as pessoas de fora venham conhecer o Ceará. E está aumentando a cada dia, né? O Barão também ele faz esse trabalho, já vem um monte de gente. Agora aqui, pertinho, São Gonçalo, está se instalando a Shein, né? Chai, pronto, E enfim. eu sempre falo, não precisa as pessoas saírem daqui para conhecer fora. Claro. A gente tem muita coisa linda aqui, muita cultura. Tem coisa que muito pouca gente conhece aqui dentro do nosso município ainda. Nelson. Leila, obrigado pela participação. Agora são 13 horas mais 2 minutos. Hoje a gente, né? Vamos pedir desculpa a ele, mas Juninho, é isso mesmo. Hoje a gente tinha o prefeito aqui, ele não podia perder a oportunidade. Eu queria mais 1h30 com o Júlio, mas não dá. Mas você é bem-vindo, né? Você viu o bolo de Ceará-Mirim, não? Eu vi, sim. Foi um sucesso danado o bolo. Eu vi. Deu para todo mundo, prefeito? Rapaz, Não dá, eu sei não. que eu comi um pedaço grande. Viu? Eu vi. Eu vi. Muito bem, minha gente, chegamos assim ao final. Lembrando, já que o Júlio falou na biblioteca, está acontecendo até segunda-feira, dia 11, até dia 11, não é? Começou no dia 31 de julho até o dia 11 de agosto, uma exposição de autores de Ceará-Mirim. Vão lá prestigiar, eu vou inclusive fazer um fragmento lá, um registro desse trabalho da ACLA com a biblioteca. Júlio, o tempo final para você levar as suas considerações finais com os nossos agradecimentos mais uma vez. Só finalizando, nossa equipe da Secretaria de Comunicação ela transmitiu ao vivo os eventos, né? Tanto Santo Antônio do Povo como dos 165 anos da emancipação política de Ceará-Mirim. Irã, teve momentos, depois fui assistir, a galera interagindo, lá em Balneário Camboriú, tinha um ceará-mirinense lá, estão aqui os caras tomando a cachaçinha deles lá, assistindo o show, e assim, impressionante a interação da juventude, a juventude satisfeita. O jovem hoje ele é um agente fundamental dentro desse processo de discussão. Então, a gente fica muito feliz de estar resgatando as tradições de Ceará-Mirim do calendário. Tivemos já esse ano o Carnaval, Ceará-Mirim Motofest, Santo Antônio do Povo, aniversário da cidade, vem agora aí o tributo a Raul Seixas, depois vem a Feira de Agronegócio. Aí Essa vem... feira de agronegócio, fala um pouco aí, onde é que vai ser? Nós estamos montando essa Feira de Agronegócio, a gente quer trazer todos esses municípios da região do Mato Grande aqui para Ceará-Mirim. Parceria com o Estado? Não, a princípio nós vamos fazer o primeiro ano com a Prefeitura, porque assim, depois do primeiro ano a gente pode se habilitar a entrar no calendário do Estado. O Estado, em várias áreas, ele tem sido parceiro. A governadora, como disse, dependendo da vontade dela, ela sempre nos recebe bem, ela quer atender as demandas de Ceará-Mirim. Infelizmente, a crise que está aí, ela é uma crise generalizada, certo? Que precisa realmente a gente encontrar caminhos para poder dar uma aquecida e, assim, tenho certeza que se não fosse esse problema das emendas parlamentares, com essa situação que você falou aí, dos índices, da diminuição dos juros, se as emendas estivessem sendo pagas, os recursos do município estivessem sendo repassados direito, a economia dá um boom. Infelizmente, quando não chega esses recursos, aí trava os municípios, e os municípios é quem estão ali na base, no dia a dia. Sem o município funcionar, a engrenagem ela fica faltando uma peça importante, que são as prefeituras. Então, a gente está aqui na expectativa que isso tudo se normalize e que as coisas possam acontecer para que a gente realmente entre no ritmo desse crescimento, dessa situação de tornar o país cada vez mais forte, o Estado e o nosso município, que é o que a gente deseja. Se o país estiver bom, o Estado estiver bom, o município estiver bom, está bom para todo mundo, a gente vai estar todo mundo bem, achando bom as coisas, né? Então, isso aí. Queria agradecer a vocês a oportunidade. Dizer a você, Nelson, que eu sou um ceará-mirinense da Gema. Vou responder a primeira pergunta que você me fez, eu não respondi. Sou um ceará-mirinense da Gema, apaixonado por essa cidade, que tem um coração que
pensa o tempo inteiro fazer o bem às pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. Eu costumo dizer, eu governo para as pessoas mais humildes, para melhorar a vida dessas pessoas, certo? E fazer aqui um apelo. Se alguma vez eu coloquei alguma coisa que as pessoas não gostaram, me desculpe, estou pedindo aqui desculpa de público. Ainda é tempo, vamos dar as mãos, vamos juntar todo mundo de sócio para ajudar essa cidade. É isso que a gente precisa, que nossa cidade cresça, desenvolva. Ceará-Mirim é maior do que todos nós, vamos todos passar e Ceará-Mirim vai continuar, vão vir outras gerações. E eu não tenho no meu coração nenhum tipo de problema com ninguém. Quero ajudar a nossa cidade, quero trabalhar na cidade. Agora, com mesquinharia, com a política baixa, querendo atrapalhar a gestão, querendo atrapalhar o povo, aí não dá, tá entendendo? Aí realmente não dá. Mas estamos aptos, estamos aqui oferecendo a nossa mão para todos que queiram lutar, ajudar a melhorar a vida do nosso município. Beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de semana, a família de vocês, com Deus no comando. E para mim foi uma alegria estar aqui com vocês participando do programa. Valeu, Irã. Beleza, Júlio. Obrigado pela vinda e venha de novo, novamente. Certo? Irã, valeu. Valeu, obrigado, Júlio. Obrigado, Nelson, Luana, secretária aqui presente, Leila, Cristina também, obrigado. Parece que vai começar. Devia ter dado o microfone sem fio ali para Leila, né? Para começar. Mas não tem nada, não. Da próxima vai ter aqui a bancada inteira. Valeu, Irã Júnior, você, web ouvinte. Eu vou encerrar com o que Marcos Silvério está dizendo aqui. Viva a democracia, senão estaríamos discutindo tudo isso. Um abraço, bom final de semana, até sexta, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Política em Pauta, que voltará próxima semana. Até lá!